Depois de meses, consegui fazer uma postagem mais detalhada no blog e um vídeo. Então, como faz alguns meses que eu não gravo vídeo, vou fazer uma comparação da carteira de novembro com a carteira de outubro e como está a carteira de renda até dia 30/11/2021. Então, vamos lá. No final de outubro, eu cheguei em R$66 mil acumulados. Lembrando que a meta para o final de 2020 era 60 mil, né? Então, a meta era aqui onde está passando o meu mouse. E eu cheguei em 66 mil com 10 meses de atraso, né? Vamos dizer assim, né? Eu bati 60 mil no final de agosto. Então, eu bati a meta com 8 meses de atraso. E no final de outubro, eu deveria estar com 110 mil para poder bater a meta 5. E aqui foi a distribuição da carteira no final de outubro, sem fazer as mudanças que eu planejei para novembro e dezembro. Então, você ainda tem a separação da carteira de renda para ação de curto prazo, que também distribui dividendos, e fundo de investimento imobiliário. E você ainda tem uma divisão, né, entre a renda fixa, reserva e caixa para ações. Isso também foi modificado em novembro. Lembrando, né, que em outubro eu também continuei fazendo os aportes regularmente, mas os proventos gerados foi aqueles, né, provenientes do fundo de investimento imobiliário e de uma ação que paga mensalmente, mas com um yield baixo. Então, não teve proventos específicos, né? Já no mês de novembro, eu bati mais de R$300 em proventos. E no mês de dezembro também vai bater R$300. Então, né, eu cheguei em 72 mil no final de novembro. E provavelmente vou chegar em 80 mil no final do ano. Então, aqui está, né? Eu deveria ter 115 mil no final de novembro e cheguei em 72. E no final do ano eu deveria ter, né, 120. Provavelmente vou chegar em 80. Então, vou ficar aí, né, com 40 mil a menos, que estava na meta para o final do ano. Mas, como eu escrevi aqui na postagem, eu tô bem contente, porque agora eu cheguei no meu objetivo profissional. Tô trabalhando numa empresa muito boa, na empresa que eu gostaria de trabalhar. E eu sei que eu vou ter a oportunidade de bater a meta 5 em 2022. E quem sabe adiantar bastante a meta de 2025 de geração de renda, que seria de R$800. Então, eu não fiz trade em novembro, mas os dividendos foram bons. Eu recebi R$314 em proventos, ações e fundo de investimento imobiliário. Mantive o aporte de aproximadamente R$1.000, acho que foram 1.086. E provavelmente, né, a expectativa para receber em dezembro é de R$329.
Então eu vou conseguir 2 meses seguidos, né, recebendo mais de R$ 300 em proventos. Aí aqui vai as mudanças da carteira, comparando novembro com dezembro. Então, o fundo de investimento imobiliário continuou em 15%, né? E eu fiz um novo aporte em dezembro, então vai aumentar um pouco essa porcentagem, porque na verdade nesse ano eu praticamente não fiz aporte nos fundos de investimento imobiliário, né? O que eu fiz foi reinvestir alguns proventos nele, mas aporte em si de dinheiro novo não. Aí o que eu fiz, né? A ação de curto prazo foi incorporada na carteira de renda, porque ela também distribui dividendos, mas ela ainda não voltou à distribuição normal. Vamos ver se em 2022 vai voltar a distribuição de dividendos que é esperado. E uma outra modificação é que o caixa para ações, né, logicamente está diminuindo, porque eu estou fazendo aportes, e no mês de dezembro vai diminuir mais ainda, praticamente no mês de dezembro. Acho que eu vou finalizar o caixa para ações, mas é porque eu estou aumentando a porcentagem de reserva, caixa e renda fixa. Na verdade, né, o meu objetivo é igualar essa renda fixa em um investimento só, ou em investimentos, né, similares, mas de não ter tantas divisões. Então, por exemplo, o meu caixa para ações vai ficar no mesmo bolo que a reserva e não vai ter mais essa divisão, porque o que eu estou buscando é deixar essa segmentação, né, da distribuição de carteira mais simples, para justamente poder focar na divisão interna da carteira de renda. Porque no final de novembro, com a incorporação das ações de curto prazo, eu cheguei em 8 ativos de ações e, 4 ativos de ações e em dezembro 3 ativos de fundo de investimento imobiliário. Então, no ano que vem, eu estou esperando uma nova oportunidade para incorporar mais um fundo de investimento imobiliário na carteira, mas eu não tenho pressa. Fundo de investimento imobiliário, realmente, eu estou fazendo aportes só quando tem uma boa oportunidade. Caso contrário, não. O foco são as ações de longo prazo. E essa liquidez aqui de 2003 provavelmente também vai sair desse cálculo e entrar no bolo da renda fixa. Então, né, no final de novembro, eu também atualizei o valor dos aportes da carteira de renda. E isso eu conto realmente o aporte, tá? Não conto a cotação no dia de hoje, porque a cotação ela é volátil. Então, o que eu conto é o aporte que eu coloquei, independente da ação ter subido, né, ou caído. Então, eu cheguei em 32.150 de aporte e já adianto que em dezembro passou de 36 mil, que eu fiz um aporte maior em dezembro. E a soma de proventos recebidos durante o ano foi 1.689 e a expectativa é que em dezembro chegue a 2028. Então, eu estou com uma rentabilidade de mais ou menos 0,5%, mas é preciso considerar que uma das ações, né, que está na carteira, como eu falei, ainda não voltou a distribuir dividendos com regularidade. O yield dela está muito baixo. E a ação que mais paga dividendo
vai distribuir em dezembro. Então, esse yield aqui vai aumentar. E uma outra coisa é que eu fiz o aporte no fundo de investimento imobiliário no início de dezembro. Então, o aluguel não vai cair em dezembro, vai começar a cair em janeiro. Então, isso também vai fazer com que você não tenha uma rentabilidade que seria real, né? Vamos dizer, em relação ao aporte feito e provento recebido. Eu acredito que por volta de maio eu vou conseguir uma rentabilidade maior. Fevereiro também. O fundo de ação de longo prazo continua muito ruim, o fundo por si só cai, e como o meu total acumulado está aumentando a cada mês, então o que representava 10% do meu patrimônio em novembro de 2019, hoje representa 2% só. Ainda bem. Então, por isso que fica essa lição, né? De sempre colocar até 10% em um ativo, porque se for uma escolha errada, você tem tempo para fazer essa correção, né? E com o tempo, esses 10% em relação à sua carteira também vão diminuindo. E aí em dezembro, como eu falei, né, vai ter outras modificações na carteira. Então vai ficar mais simples essa estrutura. Mas eu ainda vou continuar mantendo os FIIs separados da carteira de renda em si, mesmo sabendo que os proventos eles também fazem parte, né? Então aqui a atualização, né, da carteira de renda, o gráfico aqui, né, não está atualizado. E se você for pegar, por exemplo, o aporte de dezembro, eu fiz um aporte de quase R$5.000. Então já ia extrapolar o gráfico. Eu vou atualizar depois, né? No início de janeiro, vou atualizar esse gráfico aqui. Mas aqui temos a média de proventos, então até novembro de 2021. E é bem interessante ver, né, como que estava em 2019. Depois foi para R$85 mensal, né? Em 2020 e 2021 tá com a média de R$153 em 11 meses, mas em dezembro, né, vai bater mais ou menos 2028, então vai ficar, acho que com quase R$170 aí a média no ano. Então foi mais que o dobro, né? Conseguimos dobrar de 2020 para 2021. Então aqui tem a atualização de novembro. Eu repeti, né, aquele parágrafo que estava na outra postagem, que eu cheguei em aportes, né, de 32 mil na carteira de renda e R$1.689 em proventos. E aqui, né, então a atualização de dezembro, e depois, né, quando eu tiver o número consolidado eu volto em janeiro, mas provavelmente será R$2.028 de dividendo. Então, por enquanto, esse é o vídeo de novembro. E aí, em dezembro, eu também faço outro vídeo mostrando a distribuição da carteira e uma retrospectiva do ano.